Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80 e o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje minha opinião sincera sobre um amplificador de potência feito pela Cygnus lá no final dos anos 80, estamos falando do PA1400X, o power do meio aí da linha 1800. Quer conhecer um pouco, saber minha opinião sobre esse equipamento e um pouco de história, continue assistindo o vídeo aí até o final. Lembrando que nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, comparativos, opinião sincera como eu estou fazendo aqui agora, conheça, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage, histórias, dicas, comparativos, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Inclusive, não sei se eu já fiz ou vou fazer, esse equipamento aqui eu vou comparar com o segundo power da Gradiente, vou comparar com o pai dele, que seria o PA800. Se eu já fiz, os vídeos vão estar na descrição. Se eu ainda não fiz, inscreva-se e ative o sininho, tá? Então é isso aí, opinião sincera. Como que funciona, César, a opinião sincera? Funciona da seguinte maneira. Eu vou listar aqui alguns pontos positivos, vou listar outros pontos negativos. Às vezes um ponto positivo tem seu lado negativo, seu ponto positivo tem seu lado negativo também, e ao contrário, né? Então eu vou citar todos eles e depois vou dar uma geral aqui para te falar um pouco sobre o PA1400, tá? Então é basicamente assim que funciona a opinião sincera. Já fiz vários opinião sincera, vão estar aqui na descrição, uma playlist, onde eu deixo minha opinião sobre vários equipamentos aí, tá? Então vamos lá. Cygnus, né, PA1400X, o equipamento que é o segundo power, a gente tem o PA1800X e o 1400X. Claro, tem a linha profissional também, 2.0, que é mais ou menos uma atualização disso aqui também, só que esse aí é difícil de ter, então poderia fazer um comparativo, mas é difícil de ter, então saiu bem pouco, então é mais difícil. Então a gente vai só considerar aqui os equipamentos que foram para a linha residencial, no caso da linha 1800, tá? Então, PA1400X, um amplificador de potência, vou falar potência aqui, 150 watts por canal RMS, basicamente ele é a atualização de um PA800 que já vinha lá desde o final dos anos 70, tá? Então vamos lá, pontos positivos. Outra coisa que preciso lembrar, você não vai ver ele tocando, não vou falar sobre a especificação dele, provavelmente eu já fiz ou conheça, ou também já fiz vídeos desse equipamento tocando aqui, com caixas, tudo, você vai ver ele tocando, vai estar na descrição, dá uma olhadinha lá que você vai conhecer um pouco mais desse aparelho. Então vamos lá, pontos positivos do PA1400X. Primeiro, eu sempre falo isso porque, para quem gosta dessa geração, sabe, né? É um equipamento bonito? Poxa, não tem nem comparação, né? Se você for comparar com qualquer coisa feita nova, não tem como não dizer que é um aparelho bonito, certo? Alumínio escovado, anodizado preto. Hoje você vai encontrar isso aonde? Zero. Você vai encontrar potências modernas aí pintado de preto fosco, né? Uma chapa de aço pintado de preto fosco. Então você ter aqui um alumínio grosso, anodizado, escovado, puxa, o acabamento não tem o que dizer. Escritas aqui em vermelho, acrílico, alça, bem robusta. Então, ponto positivo, né? É um aparelho bonito? Com certeza, né? Com certeza você ter aqui esse PA400, um pré ligado no teu sistema, puxa vida, é um aparelho bonito. Segundo ponto positivo, os VUs, né? Porque como a gente sabe, como eu acabei de falar, ele é a atualização do PA800 e o PA800 não tem nada, zero VU. Né? A não ser o MA que tem um LEDzinho ali, um visorzinho, mas o PA800 não tem nada, e aqui a gente tem uma atualização. Então o que acontece? Ficou mais fácil para a Cygnus e para as indústrias nacionais fazerem aqui uma placa com LED. Já nos anos 70 era mais difícil, você fazia, teria que ter um integrado, né? Que um integrado que faz aqui um integrado que vai fazer a abertura e fechamento do LED conforme o áudio vai entrando, mas depois esses integrados ficaram mais fáceis, o acesso aos LEDs ficaram mais fáceis, as placas ficaram mais fáceis de ser feitas, então foi acrescentado aqui um LED, né, uma sequência de LEDs, poucos, né, só 5, mas é bem legal, bem bacana, então com certeza ele ter aqui esses VUs de LED é um chamariz, e com certeza para quem falava assim, puxa, o PA pequeno da Cygnus, o PA800, agora tem 1400, pô, tem LED. Aí com certeza deve ter chamado muita atenção os LEDs aí. Então sim, ponto positivo LEDs. Segundo ponto positivo, terceiro já, são os bornes de caixa.
Claro, a gente tem aqui um equipamento que serviria profissionalmente, para você utilizar profissionalmente. Então, só que tem equipamentos que também eram nessa mesma pegada, digamos assim, que não tem um borne de caixa tão interessante, certo? E até prejudicial, até às vezes, o borne de caixa. Vou citar já, vamos lá, né? Você sabe que eu gosto de PM5000, mas, cara, borne de PM5000, a gente fica falando, nossa, borne de caixas originais do PM5000. Por que que a gente normalmente fala isso, né? Um parênteses aí. Porque quando você pega um equipamento do PM5000, principalmente o PM5000, com borne de caixa original, é porque ele foi pouco mexido. É porque ele foi usado residencialmente. Porque qualquer pessoa que pega um PM5000 e vai usar profissionalmente, ou vai ligar e desligar a caixa, ele vai arrancar aquilo ali e meter outros conectores ali. Você entendeu? Então é por isso que a gente faz esse ponto, né, de não, borne original. É porque talvez o resto do equipamento tenha sido pouco judiado porque a pessoa não mexeu ali, certo? Mas que com certeza você colocar um borne igual esse aqui que é utilizado pela... Eu tenho aqui, né? Para você que não sabe, provavelmente eu conheço aqui na descrição, mas o borne de caixa, com certeza. Esse tipo de borne aqui é 1000 vezes melhor, dá menos problemas do que do PM5000. Então eu vou considerar um ponto positivo os bornes de caixa. Outro ponto positivo que eu vou fazer uma comparação com o equipamento moderno, tá? Claro que a gente tem que entender aqui a disponibilidade das peças. Assim como eu falei que a gente tem uma disponibilidade maior para os VUs, aqui é muito mais fácil fazer isso aqui hoje em dia do que lá na época do PA800. Então, o dissipação, ela ser esse dissipador de alumínio físico praticamente, né? Você não tem nada aqui. O dissipador simplesmente esquenta e troca ar quente por ar frio e mais nada. Por que eu estou falando que é um ponto positivo? Porque se você pegar equipamentos dessa mesma geração que ainda utiliza ou que já utilizavam o tal do cooler, lembrando, hoje em dia cooler você tem em tudo que é lugar. Um cooler custa centavos, feito na China, certo? Então, computador, tudo tem cooler. Então é muito mais fácil e muito mais barato você simplesmente fazer uma caixa fechada, fazer um cano aqui, um duto ou uma passarela, digamos assim, né? Onde você tem um cooler que puxa, um cooler que empurra, sem problema nenhum. Então é muito mais fácil e mais barato. Você fazer um belo de um dissipador desse de alumínio que você tem aqui, ó, né? Uma barra de alumínio é muito mais caro hoje em dia. Mas com certeza, talvez na época aqui, você colocar um cooler, talvez o preço seja equivalente a fazer essa barra de alumínio, certo? Ó, aqui está usando alumínio, tinha o alumínio à disposição para ser utilizado, mas e talvez na época um cooler se fosse mais caro. E vou dar um exemplo, NA 2200 da Nashville Pro, se eu não me engano. Então ela utiliza cooler, só que o cooler dela é bem safadinho, é um coolerzinho de plástico lá, não tem tela, pelo menos as que eu peguei não tinha uma telinha para proteger. Então é um cooler bem primórdio, digamos assim. E pior ainda, ele funciona no volume, né? Então a NA não esquenta tanto, mas aquele cooler lá é bem complicado. E qual que é o problema do cooler? O cooler, se ele para, né? Então, tipo assim, você tem um equipamento aí, onde você tem um cooler sendo acionado para dissipação de calor, e ele para por algum motivo, você perde o amplificador, né? Porque ele não tem nenhuma outra maneira de dissipar calor lá. Então, porra, tem um cooler aqui, puxando aqui o ar, empurrando para trás, parou o cooler, com certeza a fábrica tem que fazer algum dispositivo para abrir. Então, às vezes você pega um equipamento, puxa, tá travado, né? Tá com problema, com a proteção acionada. Às vezes é porque o cooler deu pau, você entendeu? Então, ou porque o cooler tá sujo, né? Ou então às vezes a pessoa fecha o amplificador lá, fecha a saída do cooler. Então, com certeza, você ter uma dissipação física, como esses equipamentos mais antigos têm, você não se preocupa. Isso aqui você põe lá para tocar, ele vai tocar 2 dias praticamente, e se você utilizar numa impedância correta, num volume razoável, ele vai só mornear aqui e vai estar sempre trocando ar. Agora um cooler trabalhando por 2 dias direto, e talvez ele não consiga, talvez até manter ali a troca de calor, ou então até mesmo por causa de algum problema, enfim, alguma coisa pó e trava, perde-se o amplificador se ele não tiver uma proteção lá. Então, com certeza, o dissipador físico é muito mais interessante. E tem outros detalhes também. Você não se preocupa com ruído. Então é isso. Dissipador físico, com certeza, é um ponto positivo. Outro ponto positivo, o trafo já foi atualizado, né? Você tem aqueles trafos mais antigos de enrolamento. Aqui você tem um trafo toroidal.
Quais são as vantagens, César? Puxa vida, realmente eu não sei, teria que fazer uma pesquisa, ver se trafo toroidal tem algum tipo de vantagem, mas a vantagem que eu vejo é o peso, né? Então você pega o equipamento desse aqui, ele é muito mais leve, inclusive eu fiz um comparativo desse aparelho com o A2, o A2 ele é muito mais fraco, certo? Muito mais fraco, né? Ele é 80 watts, aqui a gente tem 150, e ele é muito mais pesado do que o PA1400, pelo menos na percepção ali de você pegar, ele é mais pesado. Por quê? Porque tem trafo antigo, né? Então aqui você tem um trafo mais leve, torna o equipamento mais leve. Se ele é melhor ou não, não sei, e aí vai entrar um ponto negativo aí com relação ao trafo toroidal, e o VU também tem um ponto negativo, tá? Então sim, o trafo ser moderno, né? O tal do toroidal aqui, ele tem sim um ponto positivo, tá? Eu realmente não sei se o 1400 saiu com trafo antigo. Os PA800, que são os pais desse aparelho aqui, saiu, mas esse acho que não. Ponto positivo, os transistores mais recentes também. Por que César, hoje os aparelhos utilizam esses transistores mais modernos? Por que está usando ele como ponto positivo? Porque isso aqui é um equipamento que a gente considera lá dos anos 80. Né? Então, nos anos 80 a gente tinha, no final dos anos 70, início dos 80, a gente tinha lá os transistores com uma tecnologia um pouco mais defasada, certo? E esse mesmo equipamento, na verdade o pai dele, também utiliza um transistor mais defasado. Claro, né, que é tudo ajustável ali, conforme ao que você utiliza e tudo mais, mas quando lançaram esses transistores aqui foi uma loucura, então tipo, era muito mais rápido, tinha um circuito mais atrativo e tudo mais, então com certeza ele utilizar esse tipo de transistor, né, para a época, com certeza seria uma coisa mais moderna, uma coisa mais interessante para a pessoa comprar, apesar que quem comprava, colocava isso aqui na tomada e escutava, né, só quem mais se aprofundava um pouco mais de como era feito o equipamento e tal, que notava isso, né, mas com certeza, aqui esses transistores, apesar de hoje em dia a gente não conseguir mais substituir eles, com certeza um ponto positivo, né. Bom, e um outro ponto positivo que eu vou citar aqui, e justamente por causa do PM5000, apesar de que o PM5000 tem 10 anos, mas é 10 anos mais velho do que isso aqui. Isso aqui acho que é 86, 87, né? E o PM5000 é 78, 77, então é 10 anos, né? Mas com certeza, muita gente falava assim, pô, o PA800, que é mais lá para a época do PM5000, toca quase a mesma coisa que o PM5000. Então você tinha um PM5000 grandão, cheio de coisa ali, pesadaço, com 180 por canal, enquanto você tinha um PA800 que tocava 150, né? Aí a gente vai entrar naquele ponto da Cygnus, né? De talvez ela modificar um pouco os dados ali, alguma coisa assim. Mas eu vou dizer que um equipamento desse aqui compacto, com essa potência que ele tinha para a época, também é um ponto positivo, tá? Principalmente comparando com outras coisas da época também. Bom, então é isso, agora vamos para os pontos negativos. Como eu disse, os pontos negativos também podem ser positivos. Então, como a gente tem um ponto positivo dos VUs, ele ter esse VU bacana e tudo mais, eu poderia até citar no ponto positivo que ele faz a troca automática aqui e tudo mais, mas eu vou citar como ponto negativo, tá? Eu acho negativo. Porque, cara, eu vou explicar. Aqui atrás tem um PM5000, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você, ó. Então aqui você tem um PM5000. Tá? Então, conforme o sinal que você injeta, eu vou explicar, porque às vezes, né? Mas por quem acompanha o canal sabe o que eu estou falando. Então, conforme o sinal que você vai injetando aqui, se ele tivesse ligado, não. Então o que acontece? Conforme o sinal que você vai injetando aqui, esse é o problema de ter VU. Então ele vai recebendo sinal mais alto, mais alto, mais alto, você tem que ter um atenuador aqui para esse VU. E ali o atenuador é físico, né? Então, tipo, você tem que ficar baixando essa chave aqui, ó. Aumentei o som, baixei a chave. Diminui o som, aumenta a chave para poder o VU ficar aparecendo, tá? Então você já entendeu ali, né, que isso acontece nos amplificadores que tem um sistema de VU aí, de analisador do sinal. Esse equipamento também tem isso, só que a Cygnus inovou com um sistema automático. Então aqui você vai fazer o seguinte, você vai começar a jogar sinal, ela vai subir, a hora que der pico aqui, ele vai entrar num segundo estágio, onde isso aqui cai, e aí você consegue dar mais volume, ele vai subir. Então, César, não é um ponto positivo? Poxa, você tem ali que ficar mudando toda hora e aqui é automático? Mas é um circuito bem chato, na minha opinião. Bem chato, na minha opinião. Esse circuito ele não é tão preciso, então... O que acontece, né? Se você usa bem baixinho, beleza. Se você usa mais alto, beleza. Mas se você usa aqui no meio termo, que é normalmente o que acontece, isso aqui fica piscando.
fica mudando. Ele teria que ser mais preciso, sabe? Ele teria que ser mais preciso. Ou está em um, ou está em outro. Ou está em um, ou está em outro. Mas não, como ele tem uma margem de tolerância ali, tá mais pra cá, mais pra cá. Então, se você deixa um volume mais ou menos, ele fica mudando aqui, principalmente no 1800, e fica caindo e voltando, caindo e voltando, caindo e voltando. Então, realmente, eu não sei se é por causa da idade, ou o que seja, se talvez lá na época funcionasse bem, mas com certeza isso aqui eu vou colocar como ponto negativo e não como ponto positivo, tá? Poderia usar como ponto positivo, novamente falando, por causa que ali é manual, mas eu vou para o ponto negativo. Jogo mais para o lado negativo do que para o lado positivo, porque não funciona muito bem, certo? Funciona, mas não muito bem. Essa é a verdade. Hoje em dia, talvez, se colocar alguma coisa mais rápida aqui, fazer uma alteração, talvez melhore, mas não é legal, eu particularmente não gosto, tá? Então é o meu ponto negativo. Segundo ponto negativo é que nessa época a gente tinha os equipamentos com aço escovado ali. Aço escovado que a gente chama, mas é um alumínio escovado anodizado branco, né? E a própria Cygnus lançou os 1800, que é a primeira geração. O PA800, que é o pai dele, tem preto, tem branco com botão preto, serigrafia amarela, aba, sem aba, então tinha um monte de opção. Já esses equipamentos aqui já não. Era só isso e acabou. Ah, César, mas eu vi um branco. Cara, talvez a Onyx, né, que seria os equipamentos que foram feitos depois que a Cygnus parou e os funcionários pegaram, é uma longa história. Talvez a Onyx tenha branco, mas a Cygnus, PA1400X Cygnus, original Cygnus, eu realmente acho que não existe branco. Então, vou colocar como ponto negativo que diminuíram a opção, né? Então, é a mesma coisa que a Gradiente A1 só naquela cor, Isotec só naquela cor, né? O PM tem duas cores, tem o grafite e tem o prata. Então por que a gente não poderia ter uma linha branca também? Principalmente porque a linha mais antiga, a 1800D, né, saiu branco, né? Então é um ponto negativo na minha opinião. Bom, outro ponto negativo que tem a ver com ponto positivo também é o trafo. Como assim, sabe? Você acabou de falar que o Toridal é bacana e tudo mais, mas para hoje é complicado. Por quê? Porque aqui a gente tem 110, 220. E você sabe, não preciso falar, quem acompanha esse tipo de coisa, áudio, né? Que você injetar 127, 130, 135 em um equipamento que está capacitado para 110 não é uma coisa muito legal, você entendeu? Então quem usa em 220, sem problema. Mas, então, por que eu falo que é um ponto negativo? Porque se você for pegar os equipamentos, os PA800, que ainda tem o trafo antigo, certo? Ele tem 4 tipos de voltagens. Você pode usar em 240, 220, se eu não me engano, 127 e 110. Então, hoje, com a rede que a gente tem hoje, mandando 127 ou 130, se eu pegar um PA800 e ligar aqui, ele não vai ter problema. O PA800 é antigo. Já esse aqui, você ficar usando ele aí com 130 injetado em 110, pode causar algum tipo de problema, principalmente no trafo, tá? Claro que com o tempo, né? Não é simplesmente liguei e queimou, não, mas com o tempo, quanto mais você utiliza, mais ele pode ir deteriorando, tá? Então eu vou colocar assim, né? Como eu disse, os pontos positivos podem ter pontos negativos, o trafo também vou colocar como negativo. Tô colocando aí. Eu tô forçando, né? Pra achar uns pontos negativos, porque esses aparelhos aqui é bem complicado. Outro ponto negativo, batente traseiro. Poxa, todo mundo tem. PM5000 tem, A1 tem, PA1800 tem. E o PA1400 não tem o batente traseiro. E o PA800 também não tem o batente traseiro. Cara, eu vou deixar aqui um spoilerzinho no final, um bônus, que eu vou falar sobre a questão da voltagem. Apesar de talvez eu tenha feito o vídeo do PA1400X versus PA800, você vai ver aqui na descrição. Bom, então batente traseiro, né? Batente traseiro é uma proteção que se utilizava ali atrás para não esmagar fio, para não esmagar conector, para não esmagar RCA, para você pôr, apesar que o equipamento, normalmente você pega um PM5000 e põe ele de pé, justamente por causa do peso, e ele está equilibrado ali. Se você pôr um aparelho desse daqui fininho de pé, a chance de se bater nele cair é grande. Então talvez até não ter os batentes ali para proteger, para justamente você não querer pôr ele de pé assim, né, com os batentes para baixo, e justamente para ele não capotar, porque um PM para você capotar não é fácil, ele é pesado e fica paradinho ali. Agora esse aqui, como ele é fininho, mais leve, então se você dá uma batidinha nele, ele capta, né, porque é física, né, na verdade. Mas sim, não ter os batentes, até a própria Quasar colocava batente nos amplificadores ali pequenos, por que a Cygnus não colocou também, né?
Aí vou citar um ponto negativo que é mais técnico e tudo mais, né? Mas não sei se todos eles têm, mas é uma coisa que a gente vê aí muita gente fazendo a substituição e falando que é para substituir, que seriam os capacitores que esse equipamento tem que estão no limite, tá? Eu vou pedir para você se aprofundar um pouco mais nesse tema, se aprofundar um pouco mais nesse assunto, e vou deixar um canal aqui chamado Douglas N. Lo-Fi, se eu não me engano, onde ele destrincha, não esse, mas o pai dele, o PA800, e talvez acho que no PA1800 também ele fale alguma coisa. Então dá uma assistidinha lá, você vai entender um pouco mais a parte técnica. Mas ele tem aqui a Cygnus usava uns capacitores no limite. Como assim no limite? Talvez em 110, né? Então o capacitor que está aqui, ele beleza, sem problema nenhum. Mas tem uns capacitores aqui, digamos que normalmente você tem uma margem, né? Então digamos, qual que é a voltagem da fonte? É 50 volts. Aí você vai ver o capacitor é de 70. Aqui nessa parte do fio recebe quanto? 12. Então você vai ver aqui o capacitor é de 25. Né? E aqui tem, não sei como eu disse, vou repetir, não sei se é em todos, mas tem aqui um tipo, recebe 35 e tem um capacitor de 35. Óbvio que daí ele pode ficar ali normal, tranquilo, mas com o tempo a vida útil dele pode ser diminuída, tá? Mas eu vou pedir para você, esse é um ponto negativo que eu estou acrescentando aqui. Como eu disse, eu estou tentando sugar aqui alguma coisa negativa para passar pelo aparelho, porque é um aparelho muito bom, principalmente comparado com o que tem novo hoje. Então, mas se aprofunda um pouco mais nesse assunto aí para entender um pouco mais, tá? Mas eu já vou jogar essa M no ventilador, você vai lá e entende um pouco mais do que eu estou falando. Então é isso, pontos negativos, pontos positivos, cara, é um belo do amplificador, cara, né? Hoje, como eu disse, pô, o pessoal fala que tocava mais que PM5000 isso aqui e tal, então nunca mais vai ser feito um equipamento nesse estilo, com esse material, nunca mais, né? Já era. Hoje se você fala assim, não, vou vender esse PA1400 e vou comprar uma potência moderna no mesmo estilo, você vai comprar o quê? Cara, umas coisinhas bem 150 watts. Se eu falar assim, não, eu vou vender esse de 150, quero comprar uma potência moderna de 150. Cara, inclusive, como disse aí, eu vou fazer um senta que lá vem história com relação a H2. Então, com certeza, é um belo do amplificador, né? Você pode utilizar ele originalmente como ele está aqui, como eu gosto de usar, ou você pode fazer um recap, né? Dar um gás nele aqui, ele vai durar por mais 40 anos sem problema nenhum, tá? Então sim, é um aparelho bacana. Bom, então você viu todos os pontos negativos e os positivos e os negativos do PA1400X. Se você concorda ou discorda, deixa aqui na descrição, deixe nos comentários. Concordo, discordo, quer abrir algum outro ponto, põe aqui também, pra gente continuar conversando. Tem alguma história com relação ao PA1400X, também coloca aqui pra gente continuar conversando sobre isso. Tem algum ponto negativo ou positivo que eu não citei, que você conhece, também coloca aqui na descrição, nos comentários. Beleza? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Esse foi o Opinião Sincera PA1400X, amplificador segundo aí na linha da Cygnus, feito final dos anos 80, talvez até os anos 90, não sei. Que dia que a Cygnus fechou as portas? Provavelmente foi feito até a Cygnus fechar as portas, sim, o PA1400X, assim como o PA1800X. Depois virou Onix ou outras coisas assim. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Opinião Sincera PA1400X. Grande abraço, até a próxima.